Oi, eu sou o Zé e hoje a gente vai falar sobre um clássico infantil, O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. O Mágico de Oz foi publicado em 1900 e ele é considerado a melhor obra desse autor. Logo de início ela não foi muito bem aceita pela crítica, até porque eles acreditavam que esse autor era um tanto prolixo. Mas com o passar do tempo e a aceitação da criançada, essa obra chegou a alcançar um patamar altíssimo, sendo comparada até com Alice no País das Maravilhas. E é claro que todo esse sucesso fez o autor querer expandir o universo do Mágico de Oz, então até o leito de morte dele a gente vai ter histórias da Dorothy dentro desse mundo fantástico. E um dos principais acertos do autor nessa obra, possivelmente é porque ele seguia uma fórmula diferente dos contos de fadas que a gente estava habituado no século XVIII. Bom, os contos de fada naquela época, eles eram muito macabros, eles eram muito sangrentos, então sempre tinha aquela violência extrema que se era usada para convencer as crianças a ficarem com medo e obedecerem os pais. Mas aqui o autor decidiu seguir um rumo diferente, então ele acreditava que uma história feita para criança deveria divertir a criança, ser engraçadinha. E apesar de ter um monte de cabeça cortada aqui na história do Mágico de Oz, não acontece com os protagonistas, então tá tudo ok. Mas chegando à história do livro, O Mágico de Oz, a gente vai ser apresentado a nossa protagonista, a Dorothy, que a gente não sabe muito bem qual é a idade dela, eu acredito que ela deve ter uns 6 ou 7 anos. E ela é uma garota órfã, mas que é criada pelos tios, que é o tio Henry e a tia Anne, dentro de uma fazendinha no meio do Kansas. Bom, naquela época o Kansas ele era uma região basicamente rural, então naquela fazendinha era uma fazenda bem humilde que eles plantavam alguns vegetais que eles colhiam em determinada época do ano, vendiam para poder se sustentar e criavam poucos animais, feito algumas vacas, alguns cavalos. Então era uma família bem humilde. E logo no início do texto, a gente vai se deparar com a casa da Dorothy, que é uma casa feita de madeira e é bem pequena e que só possui um cômodo. E a única coisa a mais que essa casa possuía é que eles fizeram uma espécie de buraco no chão da casa e cobriram com alçapão, para aquilo servir como uma espécie de refúgio contra qualquer ciclone ou evento da natureza que poderia acontecer naquela época. Mas o que te impressiona mais no início da história não é a fazenda, que é tão humilde, ou a necessidade que eles podem ou não passar naquela região, mas sim a tristeza que existe lá. O narrador fala que quando se olha pela janela da casa, a gente só vê aquele vasto terreno, todo desgastado pelo sol, aquele chão rachado. E as únicas coisas que apresentam uma certa cor, que apresentam uma certa vida naquela região, é a própria Dorothy, que é uma criança, e o cachorrinho dela, que é o Totó, que no caso ele é totalmente pretinho. Até que certo dia, eu acho que para felicidade dessa criança, um ciclone estava se formando naquela região, então todo mundo ali da família ficou desesperado. Eles tinham que correr pro abrigo contra ciclones, e nesse momento que a Dorothy ia correr pro abrigo, o cachorrinho resolveu se esconder embaixo da cama. E nesse meio tempo que ela pega o cachorrinho e vai correr pro abrigo, infelizmente o ciclone alcança a casa dela e levanta a casa no ar. Então a gente vê aquela criancinha e o seu cachorrinho dentro de uma casa girando, girando, girando no ciclone e ela não sabe o que fazer. E não sabendo o que fazer, o que é que a Dorothy resolve? A Dorothy resolve dormir. E é quando a Dorothy, que depois de um tempo desperta, ela abre a janela da casa e se depara com um mundo totalmente diferente do que ela conhecia. Ela tá num mundo muito colorido, muito cheio de vida, e ela encontra até alguns habitantes que ela não reconhece muito bem. Parece até um monte de anõezinhos. E esses habitantes desse lugar estranho estão muito felizes e se aproximando da Dorothy e festejando e possivelmente até idolatrando a garota. E ela não tá entendendo muito bem por que aquilo tá acontecendo. Mas aí ela resolve conversar com eles, perguntar que lugar é aquele, e eles perguntam pra ela se ela é uma nova bruxa boa. E a Dorothy não entende muito bem, como assim uma bruxa boa? E eles explicam que ela destruiu a bruxa má do leste. E a Dorothy fica confusa, porque ela não lembra de ter destruído ninguém. E aí eles apontam para a casa dela e ela percebe que a casa caiu em cima de uma bruxa. Então a bruxa tá lá esmagada embaixo da casa, só com os sapatinhos para fora. E aí a garota fica numa espécie de pânico, porque, oh meu Deus, eu não queria matar ninguém, não foi minha culpa. Mas os anõezinhos não estão nem aí, eles estão se divertindo, estão festejando, porque eles eram escravizados por aquela bruxa. E a Dorothy chegou naquela cidade para salvá-los.
Até que então chega uma outra bruxa na história, que é uma bruxa boa. Ela se apresenta como a bruxa do norte e explica para Dorothy que lugar é aquele que ela se encontra. Na verdade, a Dorothy está numa espécie de outro mundo, que é chamado a Terra de Oz, e esse mundo é dividido em 4 pontos cardeais. Cada ponto desse mundo, ele é meio que governado por um tipo de bruxa. Então ela explica que as regiões leste e oeste são dominadas por bruxas más, que inclusive a Dorothy acabou de matar a bruxa do leste, e as regiões norte e sul são dominadas por bruxas boas. E cada região é populada por uma espécie de anãozinho diferente que tem uma cor favorita, digamos assim. Mas aí a Dorothy fica encantada por aquele lugar, mas ela sente muita vontade de voltar para casa. Então ela pergunta para a bruxa boa como é que ela pode voltar para casa, porque a tia dela deve estar muito preocupada com ela. Mas a bruxa boa do norte, infelizmente, não sabe como ajudar a Dorothy, porque ela não sabe onde fica o Kansas e mesmo que soubesse, ela acha que não tem poderes suficientes para mandar a garota de volta para casa. Mas ela tem uma ideia. Ela explica para Dorothy que naquele local existe um grande e poderoso mágico que com certeza ele deve saber alguma coisa que vai fazer com que a Dorothy volte para casa. E a Dorothy então se anima e pergunta onde é que ela vai achar esse grande e poderoso mágico, e a bruxa boa do norte diz para ela que ela deve seguir uma estrada feita toda de tijolos amarelos que vai levar em direção à cidade das Esmeraldas, que é uma cidade que fica no centro daquele mundo e que lá ela vai encontrar o mágico de Oz. Então, sem pestanejar, a Dorothy resolve ir nessa viagem, mas antes disso ela recebe 2 presentes da bruxa boa. Ela recebe os sapatinhos de prata, que a bruxa má calçava, a bruxa que ela acabou de esmagar. E além disso, ela recebe um beijo na testa da bruxa boa, que esse beijo é como se fosse uma espécie de proteção para qualquer mal que possa acontecer com a garota. Então a história segue e a gente vai acompanhar a Dorothy com o cachorrinho Totó, seguindo pela estrada de tijolos amarelos e encontrando 3 personagens muito especiais. Os personagens são o espantalho, o lenhador de lata e o leão. E à medida que ela vai conhecendo esses personagens e conversando com eles, a gente percebe que eles também estão em busca de algo. O espantalho se queixa que, como ele é todo feito de palha, ele não tem um cérebro, então ele não pode pensar ou ser inteligente como um ser humano. O lenhador de lata se queixa que ele não tem um coração e que dessa forma ele não pode ter sentimentos e nem poder amar alguém. E o leão se queixa que ele é muito covarde, e por ser um animal covarde, ele não vai se tornar o rei da selva, como é a fama de todo leão. E acreditando nesse poderoso mágico, que eles vão se juntar a Dorothy e ao Totó e vão seguir com eles por diversas aventuras muito engraçadas. Bom, quando eu comecei a leitura do livro, a primeira reflexão que eu tirei logo de letra é aquela que é bem explícita no filme, que é aquela frase "não há lugar como o nosso lar". Que a gente sabe que mesmo sendo aquele lar bem humilde, cinza, sem vida, a Dorothy sempre quer voltar para casa. Isso porque ela ama muito os tios dela, e mesmo estando naquele lugar encantado, onde ela chega a ser até idolatrada pelos habitantes, ela não esquece da origem dela e quer voltar para casa. Uma cena muito bonita que eu achei no livro é que ela, como criança, né, ela disse que ela tem que voltar para casa porque se ela não voltar logo, a tia vai achar que ela morreu. E aí a tia vai ter que usar luto. E a tia provavelmente não tem dinheiro para comprar uma roupa preta. Mas além dessa reflexão, uma coisa que eu me surpreendi na história foi a questão das alegorias que existem nela. E principalmente com a questão bem clara da obra, que é a questão da validação. A validação que eu digo é no sentido de você conseguir dar valor a algo ou a alguém. E eu achei que o espantalho, o leão e o lenhador de lata, eles estavam ali na história para isso. O espantalho, que é meio paspalhão, fica rolando pelos cantos porque ele é muito mole e se diz como alguém sem cérebro, impressionantemente é ele que tem as ideias, os insights de como lidar com aquela situação ou de como agir naquele momento. O lenhador de lata, que se diz tão sem sentimentos, é o único que chora quando amassa o inseto, e aí ele resolve que ele vai sempre andar olhando para baixo para não matar mais nenhum animalzinho, e é ele que pensa, não, a gente tem que voltar para aquele lugar para salvar o nosso amigo, porque ele é nosso amigo. E o leão, que se diz tão covarde, ele sente medo sim das coisas, porque sentir medo é normal. De repente ele se transforma quando ele tem que agir ou ajudar os amigos dele. Então, lendo a obra, você percebe que é sim uma literatura infantil, mas que ela pode cativar pessoas de qualquer idade. E que dependendo da idade que você tenha, ou das vivências que você passa na sua vida, você pode ter uma interpretação diferente das coisas que acontecem aqui. Já sobre o Mágico de Oz, o personagem do Mágico de Oz, eu nunca gostei muito dele, nem quando eu assistia no cinema,
porque eu acho ele um cara que se acha demais. Não é pelo que acontece no desfecho, não é pelo que se descobre do mágico, mas eu sempre achei ele uma pessoa muito estranha. Ele é considerado um homem bom, que ajuda todo mundo, mas ao mesmo tempo tratam ele como o terrível mágico de Oz. Ou quando você chega na Cidade de Esmeraldas, você tem que marcar uma audiência com ele, e ele vai ver se pode ou não receber você. E tem toda aquela história que não tem no filme, mas tem no livro, que ele tenta alienar as pessoas, forçando que elas usem um óculos de lentes verdes para quando elas entrarem na Cidade das Esmeraldas. Então esse mágico, ele sempre veio para mim como uma sensação muito estranha. Mas de qualquer forma ele funciona como o ídolo daquele mundo e é o personagem que ele tem que dar validação para a pessoa. E aí veio uma terceira reflexão, que é aquele tipo de coisa de colocar expectativas em outra pessoa, ou você achar que outra pessoa ela pode te dar aquilo que você precisa. E a gente sabe que isso não existe. A gente não pode depender do outro para conseguir o que a gente quer. E muitas vezes o que a gente quer já está dentro de nós. Mas aí, por autossabotagem ou por falta de confiança, a gente não descobre essas coisas que a gente tanto procura. E isso acabou sendo muito visível nos amigos da Dorothy. E aí a gente começa a pensar, e a Dorothy? Será que ela precisa mesmo de alguém para ela conseguir o que quer? E a gente vai vendo que toda essa caminhada deles é muito importante, porque eles precisam sim destruir as bruxas internas, desmascarar os falsos ídolos e seguir o próprio caminho para poder despertar a consciência do que eles realmente são. Bom, essa edição que eu tenho aqui é a de bolso de luxo da Zaha. Ela também traz algumas imagens originais, mas a Zaha também disponibiliza uma versão maior, que é a versão comentada. Então, Mágico de Oz é um livro muito bom, é um livro muito bonito, eu indico a todos vocês. É um livro indicado para todo mundo. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam. Comentem também se vocês têm interesse que futuramente a gente faça um livro versus filme, comparando o filme com o livro. Comentem também quem já leu, quais foram as impressões que vocês tiveram. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que vão aparecer daqui a pouco e de se inscrever no canal, tá bom? Então até a próxima, tchau!